Imagina um morango vermelho, bem suculento. Imaginou? Se você imaginou, parabéns. Se você conseguiu visualizar mentalmente esse morango suculento, parabéns. Porque eu não consigo. E só vim descobrir isso há pouco tempo. A vida inteira eu vivi achando que todo mundo tinha a mesma dificuldade que eu, embora eu nunca nem tenha pensado que isso fosse uma dificuldade. Eu nunca imaginei, nunca consegui visualizar, na verdade. E aí fui pesquisar sobre isso, porque uma vez conversando com meu marido, eu descobri que meu marido via mentalmente. Na verdade, para ser bem mais precisa, a minha descoberta começou quando eu fui fazer uma meditação. E na meditação me era pedido para imaginar uma grande tela de cinema azul. Mas até hoje eu não consigo ver essa tela. E não é, no meu caso, como se eu não visse nada. É como se meu cérebro bloqueasse o início da construção dessa imagem. Óbvio que, como uma boa pesquisadora curiosa que eu sou, eu fui pesquisar. E aí descobri que isso tem nome. Afantasia. A fantasia, ela é muitas das vezes um sistema de defesa do cérebro e a gente vai falar sobre isso. Mas antes de eu entrar direto no tema, escuta só um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Se você não conseguiu visualizar, enxergar essa imagem na sua mente, talvez você seja parte de um grupo de 4% mais ou menos das pessoas que tem a fantasia. A fantasia é essa dificuldade ou até incapacidade de visualizar, de enxergar mentalmente as imagens. 1% da população pode ter isso absolutamente ausente, é a incapacidade total, a pessoa não consegue ver nada. Assim, você pede para ela imagina uma bola. A pessoa sabe qual é o conceito de bola, ela sabe dizer o que é uma bola, ela sabe desenhar uma bola, mas ela não consegue ver na imaginação, enxergar aquela bola. E uma parte desses 4% vê mais ou menos, não vê com clareza, não vê com detalhes, tem uma imaginação visual prejudicada, mas não totalmente abolida. Viu só? Existe um grupo de pessoas que tem dificuldade, ou seja, não conseguem visualizar uma imagem pedida, solicitada mentalmente ali. Não conseguem visualizar mentalmente. Quando eu descobri que eu tinha esse problema, eu fiquei em choque, porque eu levei a vida inteira, e se Deus quiser, acredito que metade da vida, pensando, então quer dizer que eu não consigo realmente visualizar e que isso não é comum? Porque para mim era comum. Então quando a pessoa falava assim, imagine uma maçã verde, e eu não conseguia ver. Aí quando eu descobri, eu comecei a tentar forçar meu cérebro a ver. E mesmo assim, não consigo. Mas vamos primeiro entender e desmistificar o que a fantasia não é. Porque senão você vai entender assim, se você nunca ouviu falar disso, né? Você vai entender, então a fantasia é uma pessoa que não é criativa, não é imaginativa. Muito pelo contrário. A fantasia, ela é a dificuldade de não visualizar algo mentalmente. Mas uma pessoa que tem a fantasia, ela tem imaginação. Então, pessoas com a fantasia conseguem criar histórias, músicas, como é o meu caso, que tenho músicas autorais, algumas músicas, gente, eu quero até abrir uma exceção aqui para aproveitar. E para quem conhece o meu trabalho ou queira conhecer, tem de um tempo pra cá, tem umas músicas que eu tô fazendo com auxílio da IA, tá? Mais de um tempo pra trás, todas as músicas são autorais. E vai estar escrito isso lá na descrição da música no meu canal aqui. Ser compositora, por exemplo, criar uma música do nada, isso é um dom, né? Eu vejo como um dom divino. E mesmo tendo a fantasia, eu ainda tenho capacidade de criar músicas. Eu brinco com meu marido que eu sou um rádio ambulante. Porque tem músicas que só vão existir pra mim, só existem na minha cabeça. Eu, por exemplo, quando decidi parar de fazer composição com produtor musical e comecei a utilizar a IA, eu não fiz todas as músicas que eu tenho. Então tem música que eu peguei a letra que eu tenho, fiz com o auxílio da IA e a música lá ficou diferente, obviamente, o arranjo, mas a música real como ela é, só existe na minha cabeça. Então, voltando ao tema,
A fantasia, ela não é uma incapacidade de imaginar. A pessoa que tem a fantasia, ela imagina, ela cria, são normalmente até artistas. E também não é considerada uma doença, é uma variação cognitiva, uma forma assim diferente, sabe, de processar as informações. E como eu falei no início, isso pode ser até mesmo um sistema de defesa cerebral. A fantasia também não afeta os sonhos da pessoa. Então, se você for como eu, uma pessoa que tem a fantasia, você acaba de entrar para o grupo dos afantásicos. Afantásicos. Que são pessoas que ainda sonham com imagens visuais, alguns, né? Porque o processo involuntário do sono usa caminhos cerebrais diferentes. Bom, mas como é que funciona então a mente de um afantásico? Olha, em vez de ver a imagem, sabe? Por exemplo, se você falar assim, pensa num cachorro amarelo. Talvez você tenha pensado aí num cachorro amarelo agora. E eu não consigo ver o cachorro amarelo na minha mente. Não consigo. Então, a pessoa imagina fatos sobre o cachorro. O cachorro tem patas, ele tem pelos, ele late. A referência do cachorro veio na minha mente. Mas o cachorro amarelo simplesmente não aparece. A pessoa que é afantásica, ela também tem uma memória descritiva. Ela tem lembranças do passado que são recordadas como fatos e dados, mas não como um filme na cabeça. Então, por exemplo, se a pessoa sofreu um grande trauma, como é o meu caso, um trauma infantil, ela pode, o cérebro, por ainda estar em construção, às vezes por sistema de defesa, o cérebro, eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele não deixa as imagens se completarem. Para mim é mais ou menos isso. E é assim que você é formado, é assim que o teu cérebro termina de se construir, é como se ele se reprogramasse para se preservar. Não sei se você sabe, imagino que sim, nosso cérebro, a grande função dele é nos manter vivos. E tudo que ele puder fazer para nos preservar, para preservar a nossa vida, a nossa saúde, ele vai fazer. Outra coisa também em relação aos afantásicos é o reconhecimento e a vocação. O que tem de comparação entre um e outro? O afantásico, ele reconhece o rosto de um amigo quando vê. Ele pode reconhecer e ver. Mas ele não consegue, por exemplo, desenhar esse rosto na sua memória, na mente. Olha que coisa, nesse ponto eu acho até terrível. Meu marido e meu filho estão aqui do meu lado, ó. Tô vendo meu filho ali, meu marido tá ali. Mas quando eu tento ver a imagem o rosto do meu filho agora aqui na minha tela, eu simplesmente não consigo. Então aí, se eu não estiver perto, se eu não estiver vendo, eu preciso olhar uma imagem, uma foto, um vídeo, para poder desenhar. Mas, ao mesmo tempo, não significa que a memória do meu filho, do meu marido ou de uma pessoa que eu amo esteja apagada para mim. De forma alguma. Eu só não consigo ver o rosto da pessoa. É bem estranho, né? Mas eu não consigo, tá? Então, eu já fiz de tudo, gente. Já fiz de tudo para tentar, forçando a mente, fechando os olhos, forçando a mente para tentar desenhar. Já senti que algumas vezes até ficava na minha mente alguma coisa como se fosse o início de uma construção. Sabe aquele muro que você começa ali a construção e para, sabe assim? E fica aquela coisa irregular, os tijolinhos assim irregulares. Isso já aconteceu comigo, mas o meu cérebro simplesmente se recusa, porque eu creio que ele seja completamente capaz de fazer, mas ele se recusa a desenhar aquela imagem, porque é o sistema de proteção que ele criou para si. O termo a fantasia foi cunhado somente em 2015 pelo neurologista Adam Zeman. O cofundador da Pixar, Ed Catmull, me perdoe se eu estiver falando errado o nome dele, e também um mágico famoso chamado Penn Jillette, eu acho que é isso, são pessoas que têm a fantasia, assim como eu. Então isso é mais uma prova de que a fantasia não limita a criatividade. A imaginação visual é um espectro que vai da a fantasia total até a hiperfantasia, onde as imagens mentais são tão reais quanto a realidade. Então também tem as pessoas que desenham maravilhosamente bem mentalmente.
E elas não só desenham, como elas veem muito real. Então, as pessoas ali que estão ali na média, elas vão ver, que é ao contrário de pessoas como eu que não veem, mas não vão ver também tão maravilhosamente desenhado. Mas os hiperfantasíacos, eles veem o desenho mental maravilhosamente. A mente humana, ela é fascinante. Eu, por exemplo, tenho o hábito de conversar com a minha mente, e aí você vai achar, é louco? Claro, sou. Mas por que eu faço isso? Porque eu entendo que eu sou além da minha mente. Eu entendo que eu não sou só a minha mente como um espaço físico, eu sou subconsciente. E eu confesso para você que em vários momentos da minha vida, quando eu conversei com a minha mente, como se fosse em terceira pessoa, dei ordens para ela, dei comandos, ela simplesmente obedeceu. E é maravilhoso. Eu posso te garantir, quando você conversa com a mente, quando você começa a entender a vantagem que é de você se ver de fora, porque quando você vê com um olhar de subconsciente, você passa a enxergar sua mente como um órgão. E aí você vê de fora. E aí você dá o comando para ela e você diz, olha, me ajuda com isso aqui, vamos lá. Você pode, você é capaz. Pô, me dá essa alegria aí agora. E ela simplesmente atende. É maravilhoso, gente. Eu fiz isso em vários aspectos da minha vida e é simplesmente incrível. Você já sabe que a mente é fascinante, é criativa. Agora me diz aí, você sofre de afantasia ou você é uma pessoa que consegue ver mentalmente tudo o que te pedirem? Então, por exemplo, se eu falar, imagina um peixe verde voando. Consegue imaginar? Eu não. O que você achou da afantasia? Você já havia ouvido falar? É uma coisa nova para você? É isso. Hoje eu quis bater esse papo rápido sobre esse tema tão curioso. Convido você a se inscrever aí no canal para participar aí do podcast e a gente bater um papo sempre sobre temas interessantes. Comentar também sobre coisas que a gente achar interessante comentar. Um forte abraço. Tchau.